Zezé, peça desculpas. Venha a público e peça desculpas. Tire esse vídeo do ar. A maneira que vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar. Olha, nos últimos dias, nossa emissora sofreu uma série de críticas incentivadas por um país dividido. Lamentavelmente. Galera, interessante, uma grande polêmica está rodando aí nas redes sociais, os TV bate-papo, fofoca, jornais, sites e tudo. SBT foi cancelado. Zezé de Camargo disse que não quer que o seu show passe no SBT, o show que já está gravado. Eduardo Costa se posicionou, a Janja falou, várias pessoas, e você vai saber tudo aqui nesse vídeo. O vídeo é longo, mas é bastante explicativo, então é necessário que você fique até o final para você compreender por que é que está essa confusão no SBT, tá bom? Fique no canal Interessante, que o canal Interessante é que mostra toda a verdade e completa. Estão todos preparados. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um polêmico e contagiante vídeo aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Primeiramente queria pedir perdão a todos porque tenham demorado a colocar vídeo, tava aí com uns problemas aí, meu pai estava no soro, minha mãezinha doente, e graças a Deus também apareceu um comercial para eu fazer aí de uma escola, né, final de ano, né, matrículas, graças a Deus apareceu. E também agradecendo já a todos que ajudaram o canal com os Pix. Deus supre a necessidade, graças a Deus paguei todas as contas. Estou com os cartões, né, no nome da minha filha estourado aí, no crédito, mas graças a Deus consegui pagar algumas parcelas. E isso é bênção de Deus, são seus anjos que são enviados para ajudar. E Deus te retribua em tudo em nome de Jesus. Vamos para o vídeo. E a grande polêmica, meus amados, é porque Silvio Santos, quando estava vivo, tinha apoiado o Jair Bolsonaro e era um cara centrado, um cara que supostamente de direita. Ratinho também era um que batia muito na esquerda. Batia não, sempre bateu. Eu não sei agora em diante como é que vai ser. E aí foi convidado essas pessoas aí, Lula, que é de esquerda, Alexandre de Moraes, um juiz que supostamente aqui no Brasil é a pessoa mais odiada do mundo, que falam que está perseguindo as pessoas e essas coisas de política é coisa antipática, está falando de política, não é isso? É uma coisa enjoada, mas é o jeito de a gente falar. Eu estou assim muito honrada com a presença de tantas autoridades, tantas pessoas influentes, né, no nosso país. Como é que você acha que seria o sentimento ali do seu pai vendo tudo isso acontecer? Eu acho que ele estaria extremamente orgulhoso, né? Eu acho que ele sempre falou que o futuro da televisão seria, um dos pilares, seria o jornalismo. Nós hoje vivemos muito preocupados com as redes sociais, vivemos preocupados com as fake news. É importante que haja jornalismo de qualidade. Eu quero dar parabéns a toda a família do SBT pela inauguração do SBT News. Eu tenho absoluta certeza que será um dos mais importantes canais de jornalismo. Numa era que, infelizmente, nós todos temos que combater a desinformação, um canal sério como o SBT News vai trazer o que há de melhor para toda a população. Parabéns. Atenção, o presidente Lula acaba de entrar no estúdio. O presidente Lula está acompanhado da primeira-dama Janja. Eu posso dizer assim que eu não poderia imaginar que a gente estaria recebendo tantas pessoas tão importantes num dia como hoje. Estamos comprometidos a entregar um jornalismo com qualidade, responsabilidade, imparcialidade, excelência e veracidade. O SBT não tem partido. O SBT não tem lado. Eu acho que a presença de todos vocês aqui hoje, de todas as autoridades aqui presentes, mostra muito o que é o SBT. Nós, hoje, temos no mundo um grande problema. É o problema da desinformação. Eu venho, e acho que todos já ouviram falar umas 3.000 vezes isso, mas eu venho dizendo que a grande chaga
que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. Um jornalista não existe para julgar. Quem julga é um juiz. O jornalista existe para informar. E informar com base na verdade. Doa a quem doer. Um canal voltado ao jornalismo, à política, à informação de excelência, sempre inovadora. Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E aí é o seguinte, Zezé de Camargo não gostou. E aí ele se pronunciou dizendo que não quer que o show dele, que foi gravado já, que passe no SBT, porque ele não concorda com essas coisas, e disse também que se o Silvio Santos estivesse vivo, não concordaria. Vamos ver. Presenças de Lula e Alexandre de Moraes na sede do SBT desagradou um dos maiores artistas populares do Brasil. Em tom de desabafo, o cantor e compositor Zezé de Camargo foi às redes sociais e contestou o legado das filhas de Silvio Santos no comando do SBT. Eu estou aqui, todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17, né? Gravado já, com participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa para vocês. SBT custou caro para mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Zezé de Camargo. Não precisa ir ao ar, por favor. Para mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, não faço parte disso. Outro cantor sertanejo, Eduardo Costa, também, que já tinha feito música sobre política, a maioria desses sertanejos apoiaram a direita, também deu apoio ao seu amigo Zezé de Camargo. O que o Zezé fez hoje, eu fiz lá atrás, né? Apoio totalmente o que o Zezé fez, né? Totalmente. Acho que ele está extremamente correto. Assim, se eu tivesse feito um especial, como ele fez, eu teria feito a mesma coisa. E elas, as filhas do Silvio Santos, que estão levando o patrimônio do pai para frente, estão tocando o SBT, é claro que deixaram nota dizendo que não gostaram disso, que não concordam. Inclusive a Patrícia Bravanel perdeu milhões de seguidores
pessoal aí, meu amigo, quando começa a cancelar, cancela mesmo. E cada um tem seu direito de seguir quem quiser, tá bom? E elas deixaram sua mensagem de repudiando. Daniela Beirute, que é a CEO do SBT, respondeu às críticas que a emissora vem sofrendo. A filha número 3 de Silvio Santos afirma que as herdeiras estão sendo julgadas e mal interpretadas. Mas o detalhe é o seguinte, quem pagou esse especial foi o Zezé de Camargo. A produção do especial saiu do bolso do Zezé de Camargo. A Janja, que é a primeira-dama esposa de Lula, também veio com esse mimimi, babá, de misoginia, que ele foi contra as mulheres, e essas coisas que a gente sempre conhece que falam. Veja aí. Rosângela também não silenciou, entrou na briga e partiu para cima do Zezé de Camargo, chamando o cantor de misógino e machista. Homens seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaço de poder, alimentando discursos de ódio, de acordo com a primeira-dama do país. Está aí na tela para vocês, então, o pronunciamento da primeira-dama, Janja, em relação a esse episódio que aconteceu. Fabi, é interessante como as feministas, né, a Janja, a gente sabe que é uma grande feminista, ela defende aí abertamente essa bandeira, elas querem a vida pública, mas elas não aguentam o ônus da vida pública. O único lugar que somos bem tratadas, fofinhas, bonitinhas e mimadinhas é dentro de casa, é pelo marido, é pelo pai, é pelo irmão e às vezes nem sempre. A gente sabe que existe também, infelizmente, casos de violência contra as mulheres que vêm dessas figuras. Mas numa normalidade, o carinho vem daí. A vida pública é paulada mesmo, tem um ônus muito forte. Elas querem somente todos os benefícios, não aguentam as críticas. Eu vou dizer para a Janja que é culpa das mulheres que queimaram o sutiã, porque ela fica, né, nessa mesmice. Olha só, o que o Zezé fez, Zezé de Camargo, aliás, parabéns, Zezé de Camargo, foi homem de verdade. E aqui eu não tô falando porque de outro lado é misógino, não é homem, é cabra macho, como diria antigamente, palavra de quem, palavra reta que não faz curva, como diria meu avô, são valores inegociáveis, ele tá de parabéns. Já vou voltar a falar dele, mas deixa eu falar da Janja. Olha só, ela puxou a carta da misoginia. Por quê? Ela não tem argumento para se contrapor. O que o SBT fez um show de horrores. Vamos pensar, se o SBT não fosse do Silvio Santos, que não tivesse o legado que ele tem dentro das casas dos brasileiros. Vamos ignorar essa parte. Mesmo assim, seria um show de horror uma emissora se prestar a fazer, então, algo como, né, trazer notícias, que é trazer a verdade, por isso que você tem que ficar aqui no Oeste, diga-se, trazer a verdade para as pessoas, e você vê isso aí, né? Você vê somente políticos, só pessoas que têm influência, que mandam de fato no Brasil, mas de uma forma que está usurpando o poder. O que o Zezé Camargo disse, né, até com a palavra forte, vocês estão se prostituindo nesse sentido, à custa de choro de muita família, né, de gente injustiçada pelo 8 de janeiro, de gente que não aguenta mais, de tanta injustiça por esses senhores aí que estão se abraçando. O ministro Alexandre de Moraes fez um discurso, ele é meramente um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso pode ofender as pessoas, mas realidade, ele é apenas um ministro, nem presidente da corte ele é neste momento. Então, ele fazer um discurso comemorando a queda da Magnitsky, agradecendo Lula, pagando a dívida com Lula e o SBT sendo palco para isso, aí sim, aí vamos lembrar aqui do Silvio Santos. Silvio Santos jamais iria aprovar isso, jamais gostaria disso. Essa palavra no fim do vídeo que o Zezé falou, que as filhas de Silvio Santos se prostituíram com o sistema, eu entendi que foi isso, deixar o lado certo para poder estar de outro lado, para poder receber supostamente as verbas do governo, para poder tocar o barco, porque não é fácil ter uma TV pagando funcionários e funcionários caríssimos, só com verba de propaganda, aí sempre tem aquela ajuda financeira. Então é assim, rei posto, né? Coloca outro rei, então todo mundo vai para aquele barco. É o que nós temos visto no Brasil até hoje. Eu entendi, mas só que a palavra prostituir ficou uma coisa muito, né, outras pessoas que não entendem, que não tem, vão levar para o lado da prostituição. E aí o Zezé de Camargo veio, colocou uma mensagem falando que não fosse bem assim que ele falou, falou de outro jeito, e ele veio pedir desculpas.
O cantor sertanejo divulgou uma nota de esclarecimento pedindo desculpas pelo uso da palavra prostituindo, que gerou críticas nas redes sociais. A gente confere, então, essa nota aí ao lado. Ele falou o seguinte: sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão prostituindo em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada e em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Bravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto e por isso peço desculpas sinceras. Zezé de Camargo. Outra pessoa que apoiou o Zezé nessa foi o Augusto Nunes, que é um renomado, conceituado no Brasil, de um jornalista de alto gabarito. Apoiou o Zezé e disse que a direita devia fazer a mesma coisa. Quem atrai público? Quem precisa de verba e quem depende só do ingresso? O Zezé de Camargo é um sucesso há quanto tempo? Sim. E um belíssimo compositor. E uma bela voz também. Tanto que faz sucesso há 30 anos, ou mais que isso. E ele está dispensando o SBT de divulgar o show que ele já fez. Não quer o dinheiro, não quer nada, porque ele está falando em nome do Brasil. Está dando um exemplo, Zezé de Camargo, que os nossos políticos... E eles vão um dia se arrepender disso. Um dia não, depois da eleição, se insistirem no erro. Os políticos deveriam dizer isso. Mostrar, falamos em nome do povo brasileiro. Isso aí é mais uma suruba institucional, não tem outra palavra. O senador Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência no ano que vem com o apoio do Jair Bolsonaro, pai dele, foi lá no Léo Dias e a primeira pergunta, o Léo Dias disse para ele: você foi convidado para essa festa? E ele disse que foi, mas que deram um jeito de desconvidar ele. Vamos ver. Você foi desconvidado do evento da SBT News? Eu estava convidado, preparado para ir, aí recebi um contato explicando que tinha podia causar algum constrangimento, isso tudo. Não queriam que esse antagonismo Lula e Bolsonaro prevalecesse nas manchetes no dia seguinte, porque era algo muito bacana que eles estavam fazendo, criando um novo canal de TV aberta, de notícias. Então eu falei, já entendi. Entendeu o recado? Não tem problema. Não é pra eu ir. E assim, eu fiquei assim, na hora eu fiquei um pouco chateado. Você ficou? Mas aí depois, quando eu vi a repercussão, o que tinha acontecido naquele evento... O que aconteceu? Me explica. Olha, virou um lugar para dar palanque para uma pessoa que está, a pretexto de defender a democracia, está acabando com a democracia. Um discurso mentiroso, uma narrativa falsa. Eu acho que um canal de TV, quando é aberto, não tem que ser palanque político para ninguém. E acabou virando um grande comitê político de um dos lados, como se todo mundo tivesse de olhos fechados, olha, para o que está acontecendo no Brasil, com perseguições políticas, com interferência de um poder sobre o outro o tempo inteiro. Quer dizer, uma falta total de bom senso, né? Então, assim... Como essa repercussão foi bastante negativa para o SBT, as filhas aí perdendo os inscritos, milhões de inscritos, e com certeza também vai perder muita gente que assiste o SBT, fizeram uma meia boca, pediram para o Ratinho convidar o Flávio Bolsonaro para ir no programa, para dizer assim: não, nós estamos de um lado, nós estamos do outro, estou mostrando os dois lados, não somos partidários, nós estamos mostrando os dois lados. E aí o Flávio Bolsonaro ficou numa saia justa, porque o Ratinho sempre entrevistou o Bolsonaro, sempre apoiou o Bolsonaro, a família Bolsonaro. E aí como é que ele ia fazer? Se o Silvio Santos também era um dos que apoiava, né, que era a favor da direita. Aí como é que ele ia fazer? Se ele fosse para lá, o Zezé disse que não quer nem que o show passe. Como é que o próprio filho do Jair Bolsonaro ia para lá? Ficou na saia justa. E aí ele veio se explicar, vamos ver. Hoje eu comecei o dia muito impactado pelo vídeo do Zezé de Camargo, que é uma referência não só musical, mas também moral para todos os brasileiros. E eu me identifiquei muito com ele, com essa coisa de sair da zona de conforto, se posicionar sobre o que aconteceu lá no lançamento do canal SBT News, que foi um show de horrores mesmo. Bom, deram um palanque exatamente de forma desnecessária para aquelas pessoas que, a título de defender a democracia, acabaram com os pilares da democracia, como a liberdade de expressão, a independência entre os poderes, o devido processo legal, pessoas que perseguem inocentes, que agem fora da lei com requintes de crueldade, pessoas que blindam bandidos que roubaram os aposentados do INSS, enfim. Aí, agora há pouco,
toco meu telefone. Era o Ratinho, o pai, me convidando para participar do programa dele hoje à noite, ao vivo, no SBT. Bom, eu confesso que eu fiquei num dilema, né? Tá a internet em peso agora e batendo no SBT. E eu tenho ouvido muito na minha igreja sobre perdão, sobre deixar a justiça divina acontecer no tempo de Deus, para as pessoas tirarem a palavra vingança da testa, muita coisa nesse sentido. Eu não gosto de posicionar as pessoas por um ato, eu gosto de olhar a história inteira. Então, por isso, gente, que em homenagem à memória do que representa o nosso Silvio Santos, em homenagem ao Ratinho, que sempre foi um cara muito correto com a gente e que merece todo o nosso respeito, eu topei ir lá nele hoje à noite. Se eu estou me propondo a ser um instrumento de Deus para pacificar o nosso Brasil, eu preciso dar esse exemplo. Já o Ratinho, que mete o pau na esquerda, aqui tem café no burro, mete o pau na esquerda, como é que vai fazer agora? Se a própria, né, elite lá de cima convidou esse povo todo da esquerda para estar lá, e agora, como é que o Ratinho ia fazer? Aí o Ratinho veio com aquele bababá, não, o SBT nunca teve lado, que não sei o que, vamos ver. Ratinho arregou e ficou do lado do SBT. Olha, nos últimos dias nossa emissora sofreu uma série de críticas incentivadas por um país dividido. Lamentavelmente, a força das redes sociais impulsionou a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para um dos lados políticos, sendo esquerda ou de direita. Esse é o maior exemplo que o Brasil precisa urgentemente ser repensado. As opiniões, as ideologias políticas respeitadas. O SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento. Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância. Como prova disso, eu trouxe aqui no quadro convidado especial o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência. Então, senador, eu faço aqui a primeira pergunta. Pode entrar aqui o senador? Olha, o senador está aqui. Tudo bem, senador? Obrigado por ter vindo. Eu sei da correria, mas você atendeu o nosso pedido. O SBT precisa mostrar ao Brasil que o SBT não tem lado. A televisão, nenhuma televisão tem que ter lado. Televisão é uma concessão pública, gente. Não pode ter lado. E aí, o Adriles Jorge, que foi um dos ganhadores do Big Bosta Brasil lá da Globo, respondeu o Ratinho desse jeito. Não tem lado. A televisão, nenhuma televisão tem que ter lado. Aqui, eu acho que eu posso ter lado, você pode ter lado, quem não pode ter lado é juiz. Não, Ratinho, o país não está dividido. O país não tem uma polarização política entre esquerda e direita. O país tem perseguição política, em que pessoas são exiladas, censuradas, castradas e até mortas, presas, exiladas e destruídas. Existe uma esquerda que ocupou todos os espaços da grande mídia, do judiciário, todos os espaços de perseguição da polícia, em que pessoas estão colocadas no calabouço por emitirem simples opiniões. É esse o problema da tua emissora quando convida Alexandre de Moraes, que é o artífice dessa perseguição. E quando você diz que há uma divisão política no Brasil, você endossa essa coisa de que uma TV tem que mostrar todos os lados. Uma TV deveria mostrar o lado dessa perseguição brutal, em que uma pessoa é colocada na cadeia por emitir uma opinião e outra, por roubar, por assassinar, por perseguir, é enaltecida, como na tua emissora, ou então colocada na presidência da República. Galera, interessante para você saber se o SBT News vai ser imparcial ou não, veja o quadro dos jornalistas que está lá com o Gustavo Gaia. Eu falo isso aqui com muito pesar no coração, sinceramente, é muito triste para mim ter que falar isso. Mas a pessoa mais esquerdista, pessoalista, radical da minha família, da família Gaia, aparentemente acaba de ser contratada para trabalhar, sabe aonde? No SBT News. Não é brincadeira. Foi publicado agora o quadro de jornalistas que vão compor, tá, o SBT News. Vamos lá, você vai ter uma surpresa agora, tá? Esse aqui é o quadro de jornalista. Aí tem cá Raquel Landim, Renier Bragon, Amanda Klein, gente, tá bom? Só para você ficar feliz aí, ó. Amanda Klein, super imparcial, a Amanda Klein. Pensa numa pessoa imparcial. Lander Portela, Marcela Matos, João Kepler e olha esse nome aqui, ó, Eduardo Gaia.
Eduardo Gaia. Vou voltar nele, tá? Vitória Abel, César Feitosa, aqui ó, César Feitosa, Sidney Rezende, Patrícia Vasconcelos e... Não, gente, Basília Rodrigues, aquela que não sabe nem quais países fazem divisa com o Brasil. Mas tudo bem. Eu vi isso aqui, eu falei, não é possível. Não é possível, sinceramente, não é possível que eles vão colocar esse cara aqui e dizer que é um jornalismo imparcial. Nesse quadro aí, a Amanda Klein é totalmente esquerdista mesmo, roxa. Fora outros que estão aí também que são esquerdistas, são apartidários. Pra mim, sei lá. Eu só sei que política é um negócio nojento de se viver, de se falar. É por isso que na Congregação Cristã no Brasil não se aceita político subindo lá em cima do altar para estar falando e fazendo comício e pedindo voto para político lá em cima. Se você chegar um político lá, vai sentar lá embaixo, pode ter que um cooperador para falar, nós estamos aqui à presença do prefeito, à presença do vereador e nada mais. Se for chamado lá para cima, aí, meu amigo, também tem no estatuto da congregação que não se faça isso. Tá bom? E se tiver alguém que seja político, não ganha nenhum cargo na igreja, nem de cooperador, nem de porteiro, nem de nada, se entrar pra política. Tá bom? É o estatuto e eu concordo com isso aí. Política não foi feita, né, pra estar dentro de igreja. É por isso que no próximo vídeo, muita gente pediu aqui, eu não ia falar muito de política, que é chato, e por causa dessas pessoas convidadas do SBT, a gente não pode falar muito não, que é capaz de perder o canal. Você vê como é que é o lado da esquerda. Mas eu vou mostrar para vocês por que Jair Bolsonaro perdeu a eleição, por que a direita perdeu a eleição. Vou mostrar para vocês, tá bom? É o próximo vídeo, ou amanhã ou depois, no máximo, eu vou colocar para vocês por que o Jair Bolsonaro e a direita perdeu a eleição. E é um vídeo bastante esclarecedor para que você coloque na sua cabeça. O mundo espiritual tem comando. Se o Lula tá aí na frente da presidência, nesse vídeo do Bolsonaro eu vou mostrar por que é que ele tá na presidência. Tá bom? Não vão perder esse vídeo não, que esse vídeo vai ser bastante explicativo do mundo espiritual, a política no mundo espiritual. Tá certo? Meus irmãos, o que eu tenho para falar para vocês aí nesse SBT News, eu acho que não vai ser, para mim, acho que não vai ser imparcial. Eu mesmo não assisto mais televisão. Depois que, no começo, até eu já votei no Lula. Eu votei no Lula que eu só assistia a Globo. Não assistia outra coisa, não tinha redes sociais no meu tempo, não tinha nada disso, a gente não sabia a verdade, e votamos. E no começo ele tinha umas ideias igualzinho do Bolsonaro, a mesma coisa do Bolsonaro, ele tinha as ideias. Queria que a pessoa tivesse arma, era contra os bancos, era contra tudo. Depois o tempo foi que virou, porque, para quem não sabe, meus irmãos, a esquerda faz parte dos bodes e a direita faz parte das ovelhas. E isso aí, se você acreditar ou não, é problema seu, tá? Foi o próprio Jesus Cristo que falou. Se você é de esquerda e se diz cristão, você está totalmente errado. Um cristão verdadeiro, servo de Cristo, nunca poderá ser de esquerda. Nunca. Se você é cristão e se acha de esquerda, você ainda não é cristão. Eu creio em Jesus, o diabo também crê, ele conhece Jesus Cristo. Se você é cristão e diz que é de esquerda, só tem isso aqui para você. Ou você é tapado politicamente, não sabe de nada, nunca se converteu, não conhece a palavra de Deus, os preceitos que tem aqui, não conhece, ou então é corrupto. Está no meio da corrupção e está pegando a mamada também. Porque não tem condição de um cristão defender as pautas da esquerda. Não tem. Quem serve a Deus, se tiver o mínimo de conhecimento dessa palavra, estou falando à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, do que está escrito aqui. Se você tiver um pingo de conhecimento disso aqui, você nunca na vida vai votar na esquerda. É a verdade, não posso fazer nada. A verdade é essa. Tá bom? Acredite se quiser. Agora, política é uma coisa chatíssima de se falar, de se debater, e só acaba, sabe o que? Trazendo discórdia. O canal aqui também é feito para falar a verdade. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos. Que Deus prospere na tua vida com conhecimento, com a verdade, o caminho. Só existe
dois caminhos, o do inferno e o do céu. O do céu é quem pratica a justiça e quem segue a Cristo verdadeiramente e crê que Ele é o nosso Salvador e que obedece às suas leis. Quem for fora disso aí, o caminho é o inferno. Não tem conversa fiada não. Ou é céu ou é inferno. Aí você escolhe. Deus nunca vai te obrigar a servir a Ele. Nunca vai te obrigar a você pegar o caminho de Jesus Cristo, não. Nunca. É você que tem sua livre escolha de dizer assim, eu quero ir por esse caminho. E Deus nunca vai te colocar no inferno. Deus nunca vai te jogar no inferno. É você mesmo que vai com seus próprios pés caminhando e até chegar lá. O buraco tá ali, a estrada é larga. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E vai papapá, e puf, cai no buraco. Foi você que se jogou dentro do buraco, não foi Deus que te jogou lá não. Não vem com essa não, meu irmão. A verdade é para ser dita. O canal é para falar a verdade. Tá bom? Não perca o próximo vídeo lá, vou mostrar para vocês quem é bolsonarista. Olha, irmãos, eu, Jorge Ubiraci, se o Bolsonaro se candidatasse 10 vezes, eu votava 10 vezes nele. Se fosse outro de direita que tivesse no lugar lá, também votava no de direita. Se eu souber que for uma pessoa idônea. Agora, se eu souber que for um corrupto, aí um servo de Deus não pode votar numa pessoa que ele sabe que é corrupto. Aí se você votar, você está votando conscientemente e é culpado de tudo aquilo que ele fizer lá em cima. Tudo que ele fizer lá, qualquer roubo, corrupção, você é cúmplice. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, um dos inscritos daqui do canal comprou os 3 e-books, comprou o combo lá por R$30, 3 e-books, e ele mandou ilustrar, mandou ele mesmo, ele imprimiu na impressora dele, colocou aqueles, eu vou mostrar o vídeo para vocês aí, ele gravou, olha como tá bonito, imprimiu, colocou o arame, colocou aquela capinha transparente, e aí como é que ficou? Ficou bonito. Então é assim, o e-book é um livro digital para você ler no celular, para você ler no computador, no notebook, no tablet, mas você pode muito bem ir numa papelaria e dizer, olha, eu quero que imprimir isso aqui, faça um livro para mim, um caderno ilustrado. A pessoa faz até, porque eu mando a capa também, a capa e a contracapa, eu mando já tudo feitinho, aí você manda fazer e fica bonito desse jeito aí. Tá bom? Então entre em contato aí, tá aí o número do WhatsApp do canal para falar comigo. Você fala diretamente comigo. Toda pessoa que entrar diz, é o irmão mesmo, obrigado eu gravar um áudio para dizer que sou eu, mas sou eu mesmo, irmão. Como é que eu vou botar o número de outra pessoa? Né? Então, eu mesmo falo com a pessoa. Se a pessoa comprou o e-book, tiver alguma dúvida, pergunta para mim, eu vou estar lá respondendo sempre. Tá bom? Então é muito bom que você tenha esses e-books para poder cada vez mais abrir o teu entendimento da palavra de Deus. E tá aí nosso QR Code aí do canal. As pessoas que ajudaram, né? O Pix. E Deus é que retribui para você. É Deus que vai te pagar. É Deus que vai te... na hora certa, no momento que você precisar. É Deus que vai estar lá. Porque eu não tenho condição de fazer nada. Deus é o que é o dono do ouro e da prata. Ele tem para mim dar, tem para te dar e dá para quem ele quiser no momento certo. Tá bom? Aquele que anda na comunhão, aquele que serve a ele, ele nunca vai deixar mendigando o pão. Tá bom? Então, se eu coloco aqui o QR Code, muita gente, mas por que tu não ora a Deus e pede a Deus para Deus te dar o dinheiro, que se tu é crente? Tem gente que fala isso, irmão. Ora, meus amados, a palavra de Deus, já coloquei aqui, vou colocar de novo. A palavra de Deus diz assim, coloque as suas necessidades junto aos santos. Está escrito na palavra. Então eu coloco as necessidades, tô desse jeito, minha situação está assim. Eu vou a Deus, oro ele de joelho, peço lá, Senhor, tem misericórdia da minha vida, está desse jeito, o inimigo está destruindo tudo. Tô mesmo que Jó. A palavra um dia desse foi de Jó, eu chorei demais no domingo, porque eu estava pensando na minha vida lá. O que estava acontecendo, tanta coisa, e eu que tinha as coisas, e fui perdendo tudo, acabando tudo, e aí a palavra foi de Jó, e depois disse que Jó recebeu 2 vezes mais, e aí eu fiquei alegre, então Deus está suprindo necessidade. Então, meu irmão, quando você fala, ora a Deus, eu oro a Deus, e Deus aqui envia seus anjos, ele vai procurar quem ele quiser, ele toca no coração de quem ele quiser para ajudar.
Você não é obrigado a ajudar não, irmão. Aqui ninguém é obrigado a ajudar não. E nem tô vendendo aqui oração e nem tô vendendo a palavra para você me ajudar não. Tô colocando necessidade junto ao santo. Quem quiser ajudar, ajuda, em nome do Senhor Jesus. E eu recebo como primícias, com um cheiro agradável. Porque eu sei que foi Deus. Sei que foi Deus. Olha, tem gente, já falei várias vezes, mas tem gente que manda pra mim 5 centavos. 5 centavos, irmão. Não sei nem como é que a pessoa tem coragem de chegar aí. Dá 5 centavos. Não sei se é pra colocar o nome dele aqui. Não sei. Mas, irmão, eu não olho por esse lado. Que o diabo diz assim, essa pessoa aí não coloca não, que ela quer encher teu saco. Não é isso não, eu não olho por esse lado não. Eu olho o seguinte, se ela mandou os 5 centavos, ou do jeito que ela mandou, do jeito que ela não mandou, foi Deus que mandou pra mim. Vai servir para juntar para comprar o pão. Se o pão é 25 centavos, se o pão é 35 centavos, 55 centavos, se for 55 centavos, se eu tiver só 50, os 5 centavos vale. Tá entendendo? É desse jeito. Deus é quem faz a obra e a gente só pode, sabe o que? Agradecer. Eu agradeço todo o meu coração. Não perca o próximo vídeo, vou mostrar porque que Bolsonaro perdeu a eleição. Você pensa que é por uma coisa, pode até ser essa coisa que você pensa aí, mas tem um lado espiritual disso. Porque que a direita perdeu e a esquerda tomou de conta. Não perca, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Galera, interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui e assista mais vídeos aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Tô indo nessa! Valeu! 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 Valeu!